Antes um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar da pesquisa Quest, que foi feita presencialmente, com o Lula ganhando no primeiro turno em 2 dos 3 cenários. Um dos cenários eu acho muito improvável, mas os outros são bem prováveis que aconteçam. Eu vou mostrar primeiro o cenário 1, que é o cenário onde o Lula não ganha no primeiro turno. Vamos lembrar uma coisa, para ganhar no primeiro turno, um candidato precisa ter mais votos do que todos os outros juntos. Vamos lembrar que em eleição não se contam votos nulos brancos. Indeciso também não conta, porque indeciso não vota, né? Mas não se contam votos nulos brancos. Aí votos válidos, para você ter 50% dos votos válidos, 50,01, significa que você teve mais votos do que todos os outros juntos. Então, o que acontece? O Lula tem aqui 44 pontos, o Bolsonaro tem 26. Na última ele tinha 25, na última o Lula tinha 44, continua igual. Aí, o Sérgio Moro tem 7, o Ciro Gomes tem 7, o Sérgio Moro caiu. O Sérgio Moro caiu de 11 para 7. E aí os outros ali, os nanicos, têm poucos pontos. Ok, esse cenário talvez aconteça, só que esse cenário não tem o Eduardo Leite. O Eduardo Leite provavelmente será candidato à presidência pelo PSD, que é o partido do Kassab. O Lula estava tentando atrair o PSD para apoiar o Lula no primeiro turno, mas o Kassab bateu o pé, ele quer porque quer o Eduardo Leite. Ele disse que o Eduardo Leite um dia será o presidente do Brasil. Olha, Deus nos livre de ter um cara como Eduardo Leite na presidência do Brasil. O povo do Rio Grande do Sul sabe muito bem do que eu tô falando. Que cara, pensa num cara fascistinha, bolsominion da pior espécie, só que ele não é um bolsominion burro como o Bolsonaro, ele é um bolsominion que é um pouquinho mais inteligente e ligado a empresas, mercado financeiro, quer dizer, um cara ruim. Aí, ó, vou mostrar aqui o cenário 2. Cenário 2, aqui comparado ao cenário 1, o cenário 2 tem o Lula com 45, o cenário 2 não pode ser comparado a nenhuma outra pesquisa porque aí no cenário 2 entra o Eduardo Leite, ele não estava nas últimas. Então aí o cenário 2 tem o Bolsonaro com 25, um ponto a menos, então dá para ver que o Eduardo Leite ele faz um ponto, ele tira um ponto do Bolsonaro e um ponto do Moro, que tem 7 sem ele, e o Lula, por algum motivo, ganha um ponto quando o Eduardo Leite entra na disputa. Aí os outros ficam mais ou menos iguais, e aí a diferença dessa pesquisa parece a seguinte: nessa aqui, o Lula tem 44 pontos e todos os outros juntos, se você fizer aqui a matemática, eles têm 45. Nessa, o Lula tem 45 e todos os outros juntos têm 44. Então o Lula ganha no primeiro turno nessa pesquisa. Aí tem o cenário 3. O cenário 3 é o que apavora o Bolsonaro, porque é um cenário que pode vir a acontecer. Que é o quê? É um cenário sem Sérgio Moro. Porque a gente vê que o Sérgio Moro está cada vez pior e tem uma chance, todo mundo especula, que ele possa tirar a candidatura dele. Nesse cenário, o Lula ganha facilmente no primeiro turno. Eu nem cheguei a fazer a matemática aqui de quando tem todos os outros juntos. Deixa eu ver aqui, ó. 28 contra 36, com 3, 39. Todos os outros juntos, 39, o Lula 48. Quer dizer, a coisa tá feia para os outros. O Lula tem 9 pontos de vantagem para ganhar no primeiro turno. O Ciro ganha só 1 ponto, tirando o Sérgio Moro. O Lula ganha 3, o Bolsonaro ganha 3 e o Eduardo Leite aparece aqui com 3 em vez de 1. Esse cenário também não coloca outros que talvez não concorram. Mas eu acho difícil o Dória e o Janones não concorrerem. Já a Simone Tebet, o Felipe Dávila, esses outros, e o Moro também, talvez não concorram mesmo. Mas o Janones dificilmente tira a candidatura e o João Dória dificilmente tira a candidatura. E aí a espontânea mostra o seguinte, ó, se você comparar aqui, essa pesquisa aqui é de outubro. Aí, veja bem, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quer dizer, passaram 5 meses aí. O Lula tinha 22, ele tem 27. O Bolsonaro tinha 17, ele tem 19. O que acontece é o seguinte: em novembro e em dezembro, acabou o Bolsa Família e não tinha começado o Auxílio Brasil. Então o Bolsonaro, por ter cortado também 3 milhões de pessoas do Bolsa Família, ele amargou números piores. E aí o Lula, dá pra ver que o Lula oscila pra cima e pra baixo sempre na margem de erro. Então, pela margem de erro, o que você pode ver é o seguinte: o Lula cresceu. Ele cresceu acima da margem de erro 5 pontos, mas tem uma aqui que parece um ponto fora da curva, que era essa aqui que ele estava com 29 pontos. Essa é espontânea. A espontânea, ela indica o voto que está cristalizado. É o cara que quando chega a pessoa pessoalmente e aborda o eleitor lá na rua, fala, em quem que você vai votar? Aí ele, sem ser apresentado nenhum nome, ele fala Lula, ou fala Bolsonaro, ou fala algum outro. Você vê que os outros se mantêm com 3%, que a coisa tá ruim para os outros candidatos. A terceira via acabou, não tem terceira via. Você vê aqui, ó, os outros se mantêm. O Lula, ele oscila 1 ponto na margem de erro para baixo e o Bolsonaro, ele oscila 3 para cima. Aí você fala, nossa, isso quer dizer que o Bolsonaro está em ascensão? Talvez. Porém, se o Bolsonaro estiver em ascensão, ele não está em ascensão tirando votos do Lula. Ele está tirando votos do Sérgio Moro, que caiu muito, tirando votos do Ciro Gomes e dos outros da terceira via, talvez de um ou outro indeciso. Mas do Lula, não. Os votos do Lula estão cristalizados. Aí tem uma outra coisa. Quando você analisa a rejeição dos candidatos,
isso é muito importante analisar, você vê o seguinte: o Bolsonaro e o Moro estão empatados em rejeição. E eles estão sempre 20 pontos de rejeição acima do Lula. É uma diferença muito grande. Um candidato com 63% de rejeição está praticamente inelegível. Porque ele fala para 37% do eleitorado, porque 63% não votam nele de jeito nenhum. Nem se for ele contra o diabo em pessoa, não vota. Então, o Bolsonaro tem um problemão e o Lula tem sempre a menor rejeição. Aliás, a rejeição do Lula hoje é igualzinha à rejeição que ele tinha em, você pode ver aqui, ó, em julho. Já a rejeição dos outros, o Bolsonaro aumentou 2 pontos e a do Moro aumentou 3 pontos de outubro para cá. O Moro começou a ser colocado em outubro. A do Bolsonaro aumentou 2 pontos na margem de erro. Então você vê que não tem isso aí que a grande mídia falava numa pesquisa que é feita presencialmente. Tá, só que tem uma coisa. O Bolsonaro, quando ele quer comprar algum grupo, o que o Bolsonaro faz? Em vez de ele fazer, por exemplo, no Congresso, em vez de ele fazer como os outros presidentes faziam, que era o toma lá, dá cá, o Bolsonaro instituiu o dá cá, dá lá e dá para todo mundo tudo o que quiserem. Porque o Bolsonaro, em vez de ele negociar com o Centrão, não, ele colocou alguém do Centrão no Ministério da Casa Civil, que é responsável por todas as nomeações. Depois, por decreto, ele deu o orçamento, que era do Ministério da Economia, passou para o Ministério da Casa Civil. E aí, ele criou o Bolsolão em meio a tudo isso. Ou seja, os deputados do Centrão têm todo o controle do orçamento e podem roubar hoje como jamais se roubou na história do Brasil. Então o Bolsonaro, ele queria apoio do Centrão, ele não conseguiu realmente apoio para fazer o que ele quer, mas ele simplesmente deu a chave do cofre para o Centrão e o Centrão não passa o impeachment dele. É isso que aconteceu. Quando o Bolsonaro quer comprar, por exemplo, o Bolsonaro queria apoio lá dos ditadores árabes por algum motivo, o que o Bolsonaro fez? Ele entregou uma refinaria com um subpreço, subavaliada em 11 bilhões de reais, ou seja, uma refinaria que valia 21 bilhões de reais foi vendida por 10. Ele fala, caramba, então ele quer apoio, ele vai lá e entrega tudo que ele pode, usando o cargo dele de presidente. O Bolsonaro precisava que a grande mídia parasse de apontá-lo como o culpado dos problemas pelo Brasil. E aí, olha só que coisa. Eu assisti o Jornal Nacional, se inscreve aí, eu assisto. O Jornal Nacional de ontem foram mais ou menos 45 a 50 minutos de demonização de Vladimir Putin e de russos e da Rússia. De discurso pró-Ucrânia, pró-OTAN, pró-Estados Unidos. Ok. O resto falou de pobreza, falou muito de miséria, falou da inflação, falou dos preços altos, mas em nenhum momento o Jornal Nacional atribui isso ao Bolsonaro. O Jornal Nacional parece que está retratando um Brasil sem governo, um Brasil que não tem presidente da República. E aí o povo fica pensando, nossa, quem é o culpado de tudo isso? Será que é o quê? É Deus? São os céus? O que acontece? Na época do PT, o Jornal Nacional simplesmente mostrava o preço e aí colocava geralmente, eu lembro em 2015, 2016, colocavam sempre para ser entrevistado o Aloysio Nunes, o Aécio Neves, o José Serra, alguém do PSDB, que era a principal oposição a Dilma, às vezes o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, para quê? Para bater na Dilma. Então mostrava, olha, o desemprego aumentou, chegou a 6%. Hoje a gente está em 13%, fora os desalentados. Se contar quem realmente não tem emprego, já passou de 25%, ó, faz muito tempo. Aqui o carro de som em Diadema.